VFR, IFR, PC, PLA, VOR, ICAO, ANAC, DCEA. Essas são várias siglas do idioma da aviação, que são termos que a gente utiliza no dia a dia e que para pessoas de fora da aviação pode parecer um pouco confuso. Então, se você não sabe dessas siglas que eu falei, fica aqui no vídeo que hoje eu vou comentar sobre todas elas. Primeiro, por que a gente tem tantas siglas na aviação? A aviação é uma coisa internacional, é um conceito que precisa ser internacionalizado, porque a gente tem voos acontecendo de vários países para vários outros países que têm línguas diferentes. Então, se a gente cria esse idioma da aviação, a gente começa a padronizar o discurso e essas siglas começam a ser intercambiáveis pelos idiomas. Por exemplo, VOR é uma sigla em português que a gente vê em inglês como VOR. A gente só literalmente traduz as letras e os conceitos são os mesmos. Mas calma, hoje a gente vai focar nas siglas para quem está começando a estudar aviação e começando a entrar nesse mundo. Primeiro a gente tem o VFR e o IFR. O VFR é Visual Flight Rules e o IFR Instrument Flight Rules. Traduzindo seria regras de voo visual e regras de voo por instrumentos. A regra de voo visual é uma série de determinações para que um voo possa acontecer de forma visual, que é a forma mais simples de todas. O avião decola e vai seguindo referências como rios, cidades, ferrovias, para chegar em determinados aeroportos. Claro, para a gente visualizar o que está fora do avião, a gente precisa de um mínimo meteorológico para que a gente não entre numa nuvem e não consiga ver nada fora, por exemplo, aí estaria fora do voo visual. Isso entraria, na verdade, num parâmetro de condições meteorológicas, que eu já falo mais pra frente. Então, para a gente voar visual, a gente tem uma série de fatores. O voo por instrumentos é um voo que a gente faz focado no painel do avião, na cabine, a partir de instrumentos e informações que a gente recebe do solo através de radiotransmissores ou de informação satélite, que é a mais atual. Antigamente, eram literalmente antenas no solo que irradiavam uma frequência em praticamente todas as direções e o avião tinha um receptor para apontar para aquela estação. A partir disso, começou-se a desenvolver o voo por instrumentos até o ponto que a gente tem hoje, que é praticamente o GPS que a gente tem no carro, só que, claro, né, voltado para aviação, é muito mais complexo do que o carro, precisa de muito mais satélites do que o GPS de carro. Mas resumindo, só para entender o conceito, a partir da ideia do voo por instrumentos, a gente pode ter um desses auxílios, que é o auxílio por GPS. Na verdade, mais uma sigla. Na aviação a gente não fala GPS, e sim GNSS, que significa Global Navigation Satellite System. Aproveitando que a gente falou de voo por instrumento e voo visual, a gente tem um conceito que caminha junto com esses dois, que é o IMC e o VMC. O VMC significa Visual Meteorological Conditions e o IMC Instrument Meteorological Conditions. Ou seja, eu posso estar num voo instrumentos, olhando o meu painel, mas olhar para fora e o dia tá limpo, tá sem nuvem nem nada. Então esses são conceitos diferentes. A gente tem o VMC, que é a condição meteorológica visual. Nessa condição VMC, eu posso voar visual. Eu posso olhar para fora e ver tudo que eu preciso, todas as referências dos aeroportos. Agora, no IMC, significa uma condição de voo por instrumentos. Ou seja, estou no meio do meu voo visual e eu entro numa nuvem. Entro numa grande camada de nuvem, não estou vendo mais nada lá para fora. Agora eu estou numa condição IMC. É uma condição que necessita que eu voe por instrumentos. IMC e IFR caminham juntos, mas são conceitos, um falando sobre regra de voo e outro sobre condição meteorológica, assim como o VFR e o VMC. Outras siglas comuns são PP, PC e PLA, que a gente ouve bastante falar. PP é piloto privado, que a gente brinca que pensa que é piloto. PC é piloto comercial, pensa que é comandante. E PLA, e não tem brincadeira, é piloto de linha aérea. São termos que você vai ouvir bastante durante a sua formação, porque a gente faz os cursos de PP, PC e PLA também. E o de PLA, que na verdade a gente faz só a prova teórica, mas tem que fazer curso também, só na prática que a gente não checa PLA, pelo menos no aeroclube, tá? Só quando a gente entra na linha aérea, que a gente checa o PLA mesmo. Outra sigla que eu falei é de ICAO, ANAC e DCEA. A ICAO é o órgão internacional vinculado à ONU que padroniza toda a aviação. A ICAO significa International Civil Aviation Organization, ou seja, Organização Internacional de Aviação Civil, e ela serve para elaborar documentos que falem sobre padrões de aviação. Por exemplo, essa ideia da regra de voo, ela virou internacional por causa da ICAO, ou a ideia de meteorologia ou de aeroportos. Então, o ICAO é o órgão internacional para padronizar
e na verdade para fazer várias outras coisas na área da aviação, mas a ideia principal é de padronização da aviação. A gente tem, por outro lado, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e a ANAC serve para regularizar a aviação civil de forma nacional, né? Então a ANAC dita algumas regras, serve para fiscalizar, emitir toda a documentação, fazer a prova da ANAC, que a gente ouve bastante falar, toda a parte de fiscalização de carteiras, emitir certificados, emitir licenças, tudo isso é da ANAC, e ela é civil, né, como o nome já diz. Por outro lado, a gente tem o DSEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e como o nome diz também, ele controla o espaço aéreo. Então, toda a parte dos controladores de tráfego, espaços aéreos, cartas aeronáuticas, mínimos meteorológicos para determinado aeroporto, os controladores desse determinado aeroporto, a área de atuação, responsabilidade, enfim, tudo isso é responsabilidade do DSEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Um nome que eu comentei ali no início também é o VOR. O VOR é Very High Frequency Omnidirectional Range. É um nome muito grande, mas é um conceito dos mais básicos lá da radionavegação, dos primeiros voos por instrumentos. O VOR é uma estação, sim, de fato precisa, que a gente tinha antigamente para voar por instrumentos. A gente também tem o NDB, que é o Non-Directional Beacon, que é também uma estação, só que uma estação um pouco mais simples. E para receber isso no avião, a gente precisa de um instrumento que capte isso, que é o ADF, que é o Automatic Directional Finder. E um instrumento para receber o VOR pode ser tanto o OBI, ou OBS, ou VOR, depende de como se chama. OBS, tecnicamente, é o Omni Bearing Selector, para selecionar a direção das radiais a partir do VOR, que é um papo lá do IFR já. Ou você vai ter o VOR a bordo, ou vai ser o RMI, que é um instrumento parecido com o ADF, só que voltado para VOR, e também recebe ADF, né, enfim. Ou você pode ter também o HSI, que é o melhor de todos, que é o mais completo, se você quiser gravar. Lembra de hiper super instrumento, que aí já é lá da parte do IFR, mas é legal que vocês já tenham ouvido falar. Também do IFR a gente tem o ILS, que é um termo que vocês provavelmente já ouviram falar, que é o Instrument Landing System, que é o sistema de pouso por instrumentos. Junto com o ILS a gente tem o ALS, que é o Approach Lighting System. E basicamente essas são algumas siglas que você já deve ter ouvido falar, mas não sabia o que significava. Se você sonha em se tornar piloto de avião e quer um contato mais próximo com alguém que já está na área e que tem métodos que funcionam para quem quer passar na banca da ANAC, vou deixar minha mentoria aqui na descrição para você dar uma olhada. No mais, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida em relação a alguma sigla ou tem alguma que você acha legal de compartilhar, deixa aqui nos comentários para a gente manter essa discussão ativa. Não se esquece de deixar um like se você gostou desse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais sobre aviação.